Olá. E aí? Opa! Tudo bom, meu querido? Você tá bem, velho? Deixa eu só pegar um suporte aqui ficar melhor. Segura aí. Tá bom, vai lá. Enquanto isso, a gente curte o som. Quem ouviu esse som aí? Quem que já curtiu o som do Voltão de 2004, reciclável? Que agora ficou melhor. E aí? Você tá bem, irmão? É, eu tô bem, graças a Deus. Obrigado por aceitar o convite, viu, meu amado? Obrigadão. Obrigado eu por poder participar e estar junto com vocês aí. É legal, o pessoal aqui já. Daqui a pouco o pessoal tá chegando, tá chegando. Bom, vocês já sabem como que funciona as lives, aí a galera vai chegando com o tempo, né? Beleza? Vamos junto aí. Vambora. Vamos nessa aí. Tô curtindo o teu som aqui, o de 2004, ó, reciclável. Sim, sim. Foi legal. Como que foi fazer esse trabalho aqui? Teve o de 2003 na estrada, né? O que era Esse é o instrumental, né? só solo, né? Só instrumental, né? Isso. Como que foi fazer esses trabalhos assim, autorais, né? Vamos dizer assim, independente de banda e tal. Na verdade, esses foram os primeiros trabalhos feitos logo quando eu saí do G3, né? É. Então eu saí em 2001, né? E aí a gente começou a trabalhar com essa história em 2002. Né? Em 2002 eu comecei eu passei esse período 2001, final de 2001, eu saí do dia 14 de maio de 2001. Então eu passei o segundo semestre de 2001 num período realmente de ressignificar a vida e tudo mais. E começo de 2002 eu comecei a pensar nesse trabalho do instrumental. E aí Deus começou a me dar algumas direções, a coisa começou a acontecer, né? E aí eu contei com a produção, a princípio, do Cris de Mateis, que me ajudou na produção dessa história, e depois eu acabei contando também com a produção do Maurício Leite, né? Um grande batera, um grande amigo, né? Que assinou a produção desse trabalho, né? Esse trabalho foi gravado, uma boa parte dele foi gravado com o próprio estúdio do Cris, depois foi gravado no estúdio do Philip Colodetti, Creative Studio, lá em Santo Amaro, né? Ainda em fita de rolo, tal, o esquema todo. Então por isso que tem essa pegadona, né? Fita de rolo dá essa pegada, né? Não, e assim, é onde gravava o som mais pesado de São Paulo, a galera do rock and roll gravava lá, né? Então, assim, a gente fez um trabalho bem legal, né? Foi o instrumental, no começo da história, o Fábio Rosas, aí a galerinha que assiste a gente pela live pela manhã tá colando aí. Então, a gente fez um trabalho lá, né? Com alguns técnicos bem legais, né? O Glenn, o próprio Philip, o Ricardo Nagata, que hoje já não está mais com a gente, né? Que faleceu, mas os caras muito competentes, né? E foi um trabalho bem legal, né? Com a galera que ia ser o embrião do começo, né? Da primeira formação do Judas o Outro. Né? Caramba, que legal. Inclusive sem o vocal ainda. Né? Tá. Foi essa O Judas... história. Tá, o Judas o Outro teve, já que você tocou no assunto, o Judas o Outro, a ideia dele começou vinda de você, nasceu na sua mente. E depois que veio o Michel e tal. O Michel chegou em 2010, né? Tá. O Judas o Outro nasceu como banda em 2004. 2004, Ele nasceu no meu coração em 2002, na gravação do instrumental, para resgatar aquilo que acontecia no começo do G3, que era para falar de Jesus para os não alcançados, né, velho? Porque o que aconteceu? Quando a gente fundou o G3, eu, o Maradona e o Juninho, a gente não pensava no mercado gospel, não tinha mercado da história. Não tinha. E eu, se você não ouviu isso ainda, eu sou contra o mercado. Eu não gosto do mercado. Porque o mercado, as pessoas tocam aquilo que as outras querem ouvir. E Deus não fala o que as outras pessoas querem ouvir, Ele fala aquilo que precisa ser falado. Né? Então, quando a gente criou o Judas, eu queria criar, até porque a ideia da gente era poder
trazer uma música que, primeiro, não tocasse no mercado cristão, não tocasse no meio gospel, uma música que falasse a linguagem da galera, não falasse o crentez, né? Então, assim, o silêncio em meio ao caos. O silêncio em meio ao caos, na verdade, é como o cordeiro mudo levado ao matadouro. É a maneira como a gente falava isso, né? Então, assim, é falar a linguagem da galera, falando desse Jesus que a gente acredita, sem o crentez na história. Entendeu? Com a mesma pegada que a gente tinha no começo do G3, antes da história do mercado cristão. Então, essa foi a minha primeira intenção. E por que Judas o outro? Né? Porque todo mundo, se eu botasse qualquer nome que ventilasse essa história do evangélico, do crente, eu espantava a galera que eu queria trabalhar, que era o underground mesmo, velho. Que era a galera do metal, que é onde eu queria chegar. Entendeu? E que naquela época também não era tão pesado, que a gente tinha como referência o P.O.D., o Limp Bizkit, né? Tá. O primeiro trabalho do Judas é muito, muito baseado nessa praia. Tanto, e uma coisa que Deus é bom, né, cara? Ele ele é maravilhoso. O Judas nunca decolou, nunca fez sucesso, mas eu tive a oportunidade de abrir o show para aquilo que me inspirou. O Judas pôde abrir o show pro P.O.D., né? Caramba, que legal, que legal. Então, a gente foi uma inspiração. Pô, que legal. Deus me deu esse privilégio da banda que me inspirou, eu poder tocar junto e tal. E foi legal a gente poder tocar com os caras, né? Mas, assim, foi daí que pintou o lance do Judas, né? O Judas, os primeiros shows já como Judas o outro, a formação original, quem que é? Então, começou com o primeiro vocalista era o Anselmo Santos, o Memo, que hoje toca na Patmos, que é o vocalista da Patmos. A Patmos. Era o Mona. O Mona era é o Flávio Moraes, que era o vocalista de uma banda chamada Efatá, né, que era do interior de São Paulo. Tá. Já ouvi essa banda, legal, muito boa. Antiga, E um cara chamado Duda Lima, um grande baixista, um grande amigo, que até há pouco tempo tocou como baixista do Cats Barnea. Cats Barnea também teve gente bastante, né, que passou ali, né? Uma galerinha, E o Duda, cara, o Duda é um grande baixista, né? Tocou no Dream Theater Cover e tal. E o Duda era um grande amigo. E é louco, cara, porque o Duda foi um cara que Deus trabalhou, o Marcão aí, o Marco Bela Justina, que é um grande amigo aqui também, pai do Murilo, que também é um produtor também, grande amigo aqui. Mas, na verdade, assim, o Duda, isso é muito legal, o Duda estava um tempo longe da igreja, longe de Jesus, e quando ele soube da minha saída do G3 e tal, eu tava em depressão, eu estava mal, e ele chegou em casa com baixo nas costas e falou, ô Gordinho, ele me chama de Gordinho, falou, Gordinho, eu vim fazer um som aí. Eu falei, Duda, é o seguinte, cara, eu não tô tocando, velho, eu tô parado e não sei se um dia eu vou voltar a tocar. Ele olhou para mim e falou, velho, é o seguinte, cara, eu tava longe dos caminhos do pai e ele mandou eu voltar aqui para fazer um som com você. E você tá ligado que quando ele fala, ele não manda recado, o papo dele é reto e eu tô aqui, levanta dessa cama, mano, e vamos fazer o barulho que o bagulho tá louco. E aí foi daí que uma das coisas que aconteceu para a gente poder começar a brincar com essa história do Judas, né? E aí Deus começou a tratar comigo, foi um dos milagres que Deus trabalhou comigo foi a vida do Duda, né? E foi legal, e aí a gente começou a trabalhar. E aí, só que assim, como não tinha vocalista, eu falei, bom, tá, o que nós podemos fazer? Ele falou, cara, vamos fazer um instrumental, né? E aí, a primeira música que a gente fez foi a música Love. Sei. Do trabalho do instrumental, que era para botar um vocalista que não tinha, a gente fez uma versão instrumental e entrou no trabalho na estrada, né? Legal. E aí começamos a pensar em Treino Inexplicável, Quilômetro 380, né? Que é uma vibe com as cestinas meio Mr. Big, que é a banda que eu gosto muito e tal. E aí o Flávio também gostava pra caramba e virou um power trio. E aí a gente saiu andando, né? O
Cris também tocava teclado, e a gente saiu andando. Com a chegada do Memo, aí a gente botou o vocal e aí virou o Judas o Outro. Essa é a primeira formação. Então, a primeira formação era o Memo no vocal, Flávio Moraes na guitarra, Duda Lima no baixo e Cris Dematteis nos teclados. Foi essa que abriu o P.O.D.? Não, ixi. O que abriu pro P.O.D., cara, foi o Rafa. Que ano que foi do P.O.D.? Cara, acho que o P.O.D. foi 2000 e... cara, agora você me pegou. 9, 10. 2015? É? Acho que foi 2015. Acho que foi por aí que eles vieram pra cá, foi por aí. Não foi 2015, porque 2010 os caras já tinham entrado. Acho que foi 2008, 2007, 2008. Tá, Aí eu fiz com o Rafa, né? O Dida o Dida é um grande guitarrista, cara, que depois foi tocar no... Como é que chama lá? Aquele pastor que toca na televisão lá, velho. Como é que é o nome dele? Toca de chapéu. Valdomiro, cara. Eu fui tocar no Valdomiro. Caramba! O Dida... Cara, não lembro quem era o baixista, cara. Não lembro quem estava no baixo. Mas a gente abriu o P.O.D. lá em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Caramba! Foi bem legal. Foi um baita show, né, meu? E nós tocamos Paz, né? E Paz é quase que muito parecido com uma das músicas do P.O.D. Eles gostaram pra caramba de fazer com a gente. Foi muito legal. E abrir pro P.O.D., para uma banda que você comentou que não era tão conhecida, não era estourada, primeiro que deve ter sido uma baita de uma surpresa, né? E pra galera que tava lá esperando o P.O.D., você sentiu, qual que foi a vibe que você sentiu da galera? Cara, a galera curtiu pra caramba, né? Querendo saber, foi aquele zum, querendo saber que banda era essa, que som era esse, né? E aí deu aquela impressionada na história. Mas como era uma banda totalmente... Como o Judas sempre foi uma banda totalmente independente, né? Então nunca decolava, né? Nunca acontecia. Sim. Mas foi legal, porque deu uma certa notoriedade, né? O cara que levou a gente para lá era o Silvio Palmeira, né? Que era o cara que também trabalhava com o Skin Kilter, né? Que fazia sons com ele e tal. E aí foi muito legal. Então tocou Judas o Outro, Skin Kilter e P.O.D. Né? No principal, né? Foi bem legal. Foi um tempo maravilhoso. Foi bem jóia fazer. Bacana. Além da música, você falou que você teve uma depressão, e é meio óbvio pela história de que foi ter saído da oficina e tal. Como, além desse cara que chegou e falou, mano, sai daí, vambora, o que mais? E Deus, palavra e tal. Mas como que supera isso? Uma paulada às vezes dessa, uma depressão dessa? Como que a gente consegue passar para quem está ouvindo e conhecendo a gente aqui, que pode às vezes estar passando por isso, conhece alguém que está nisso? Como que a gente age nessa situação? Que é bem complicado, né? Cara, hoje eu consigo entender, né, meu? Naquele momento eu buscava culpados, né? Eu me vitimizei pra caramba. E hoje soldado ferido também, né? Mas hoje eu entendo, cara, que isso fazia parte de um tratamento, que o Valtão precisava morrer para que esse cara que está aqui hoje tivesse espaço. Legal. Entendeu? Isso é um processo daquilo que Deus precisava fazer em quem eu sou hoje, né? Então, o Valtão, desculpa, o Valtão ele estava muito exaltado e não tinha um equilíbrio, era isso que você sente isso? Eu já me senti assim, eu estou falando porque eu já passei por isso. Às vezes eu me senti um pouco acima de tudo, no meu mundinho, né? E aí Deus vem e dá uma lapada pra gente, falar, não, baixa a bola um pouquinho aí. Não é só, a minha questão não era só o exaltado, não, eu precisava ser quebrado, velho. Eu precisava deixar de ser quem eu era para ser quem Deus queria que eu fosse. Caramba, para deixar ele resplandecer. É uma coisa chamada transformação, cara. Sabe? Isso passa por uma coisa chamada conversão. Sabe? A conversão
Não é quando você levanta a mão e diz, Jesus, eu quero. A conversão é dia após dia. Todo dia eu estou sendo transformado, estou sendo liberto de quem eu sou. Eu morro todo dia para que ele nasça todo dia, tá ligado? Então, isso fez parte de quem eu sou hoje. Era necessário que o Valtão passasse por aquilo, né? Hoje de manhã na live, eu não sei se você estava, né? Eu falei sobre que ele é o oleiro, eu sou o barro, né? E hoje eu posso falar com conhecimento de causa, de que eu preciso ser maleável. Quando eu sou maleável, ele deixa as suas digitais em mim. Agora, se eu não sou maleável, velho, eu preciso ser quebrado. E quando é quebrado, dói, velho. Não é fácil. Mas, independente disso, eu preciso ser quebrado. Entendeu? Ele vai quebrar. Até por me amar, ele vai quebrar. Então, eu precisei ser quebrado para que ele pudesse fazer de novo, né? E nenhum caquinho foi desperdiçado. Foi tudo usado para transformar esse que vos fala hoje. E preciso ser transformado a cada dia. Até o dia que ele chamar a minha senha lá. Tá ligado? Mas assim, como é que foi o processo? Um processo louco, cara. Porque assim, depois que eu saí do G3, Deus trabalhou muito no meu coração, cara. Eu fui trabalhar, eu gravei o CD instrumental, trabalhei em alguns momentos com música, mas, cara, foi um processo longo, cara. O bagulho é louco, o processo é lento. Eu vendi alarme de carro. Caramba! Fui vender alarme de carro. Fui trabalhar num projeto sociocultural em São Bernardo do Campo. Isso é muito legal, eu queria contar isso. Conta aí. Para dar aula para a galera que estava em situação de risco em São Bernardo. Até Caramba, tinha um que Jonas legal. Paiva aqui. A gente fez um encontro uma vez de bateras lá, e o Jonatas foi com os alunos dele lá, né? Então, assim, quando eu estava dando aula, cara, é um momento difícil pra caramba, e olha que louco. Eu cheguei para dar aula a primeira vez, e tinha uma batera para 40 alunos. E eu falei pro cara, pô, velho, mas como é que eu vou fazer? Eu lembro que o cara da Secretaria da Cultura lá me chamou e falou, você não é batera? Eu falei, sou. Se vira, irmão. Virou as costas e foi embora. Eita! Aí eu precisava do dinheiro, falei, meu Deus, o que eu vou fazer? O senhor me colocou aqui. Bom, eu vou entender o que o senhor quer fazer. E entendi que aquilo fazia parte do processo. Aí eu comecei a lembrar, nas minhas influências, que tinha uma banda chamada Stomp, e que o Stomp trabalha com material reciclável, e eu comecei a escrever as partituras de maneira separada, e Deus começou a me dar, e eu comecei a trabalhar. E aí, cara, aqueles 40 alunos viraram 250 alunos, e eu comecei a trabalhar com eles. E um dia eu estava dando aula, e era muito louco, porque eu criei um circuito, né, com tambores de lata, tambores de plástico, e cano, e capô de fusca, e todo mundo tocando, e pá. E aí, no meio de uma aula daquelas, eu vi que tinha um menino com um olho lacrimejando. Eu achei ele não estava legal, né, meu? Aí deixei passar a aula. Quando acabou a aula, eu chamei ele e falei, ô, velho, tá tudo bem, irmão? O que está acontecendo? Você tá legal? Ele enxugou o olho e falou, não, eu tô bem, cara. Eu só tô aqui lembrando um negócio, eu queria falar para você. Eu falei, o que que é? Ele falou, sabe o que que é? Faz algum tempo, você veio com o G3 tocar aqui, em São Bernardo. E eu vi você tocando e eu orei. Falei, puxa, Jesus, eu queria um dia ter aula com esse cara. Eu falei, e aí? Ele falou, Que maravilhoso. Ele falou, cara, Deus é maravilhoso, cara. Eu sei que você não está mais no G3, mas hoje você está dando aula para mim. Que maravilhoso. Aí eu olhei para ele e falei, puxa, Deus, eu não consigo entender, mas eu quero te agradecer por fazer parte desse processo. Glória a Deus. Hoje Glória a eu Deus. consigo entender que, diante dos olhos humanos, é ridículo Deus me tirar dos palcos e me levar para uma sala de aula de uma periferia de São Bernardo. Mas, diante de Deus, a vida daquele menino e a sua oração valia muito mais. E eu, Walter, precisava ser quebrado e amassado. E aquilo, para mim, foi uma grande lição e tem sido até hoje. Entendeu? Glória a Então, Deus. assim, esse tipo de situação é que vale a pena.
Tá ligado? Então, assim, as pessoas precisam entender isso. Tá ligado? Isso é muito mais profundo do que simplesmente a história musical ou dos palcos ou tocar no Rock in Rio. Entendeu? Isso faz parte da minha história, de quem eu sou e daquilo que Deus me deu. Pois é, hoje eu tenho um projeto sociocultural aprovado pela Lei Rouanet que vai estar indo para o 4º ano, se essa for a vontade do Pai. Amém? Mas assim, Amém. eu estou disposto e disponível para fazer a vontade dele. Agora, a maneira como ele trabalha nessa história é muito louco. Muito louco. Entendeu? Então eu fico olhando as paradas e fico falando, Senhor, eu não sei o que está acontecendo. Muitas vezes eu não entendo o processo, mas eu também não preciso entender, porque eu, como cristão, vivo pela fé e não por aquilo que eu vejo. Né? Que maravilha. Então, essa maluquice aí é que faz parte da vida da gente. Caramba, que história maravilhosa. Porque eu aprendi com a palavra, com a igreja, mas principalmente com meu pai, que uma oração de um coração contrito, Deus ouve e ele faz do jeito dele, muitas vezes para aquela pessoa que fez, para quem fez a oração com o coração contrito e com verdade, com coração de criança no sentido de pureza, Deus faz o necessário para mostrar para aquela pessoa que Deus é Deus. E nesse caso, se você me permite dizer assim, ele fez o trabalho que ele precisava fazer na sua vida, mas para mostrar para aquele garoto que Deus é Deus, ele tirou, não necessariamente teria que ser assim, mas foi do jeito que Deus achou. Ele tirou o Valtão dos palcos da Oficina G3 para tocar lá e para falar no coração daquele garoto, falar, eu sou Deus e eu faço. Isso é uma maravilha, né? A Angélica fala uma coisa, a Angélica, minha esposa, ela fala uma coisa que é muito doido, né? Deus é um ouriço e quando ele atira, todas as setas atingem o alvo. Então, ele atingiu o coração do menino e atingiu o coração do Valtão. Do Valtão. Entendeu? Eu precisava ser quebrado, fui quebrado. O menino precisava ter a oração ouvida, foi ouvida. Entendeu? Isso. Então, todo mundo foi atingido. A ponto da gente chegar hoje na live e os caras que estão ouvindo essa mensagem aqui estão sendo edificados por aquilo que um dia Deus fez, cara. Não por quem eu sou, mas por quem ele é. Essa é a loucura da história, né? Essa, como o Julião falava, né? Essa é a loucura da pregação. É isso que é viver por fé. Essa é a grande pira da história. Você falou que você precisava ser quebrantado, né? A saída do G3 e tal. Você buscava isso ou aconteceu porque você acha que foi uma obra do Espírito Santo, uma obra de Deus de ser quebrantado? Ou você, já estando na oficina, tocando lá, você buscava o famoso usa-me, Senhor, eu quero saber mais de ti, e aí Deus fez esse rebuliço todo? Ou você não buscava, mas isso foi necessário, que você entendeu depois que foi necessário? Ou era algo que você já estava ali? Cara, eu acho que quando você está diante do propósito, né? Não, o propósito não é a oficina, o propósito de vida. Sim. Né? Estar entregue para fazer o servir a Cristo, né? Quando você está diante do propósito, ele acaba fazendo aquilo que precisa ser feito. Entendeu? E aí você não tem mais o domínio sobre a história. A Bíblia diz que nós somos comprados por um alto preço. Né? Então, a partir do momento que ele me comprou, irmão, ele faz de mim o que ele quer. Eu não tenho mais domínio sobre a parada, velho. Outro dia a gente estava conversando aqui, e o Dudu, que é meu filho do coração também, ele estava perguntando assim, Valtão, eu estava morando em Londrina, aí depois mudei para cá, né? E ele me perguntou assim, Valtão, você quer ir para onde quando você mudar daqui? Eu falei para ele, Dudu, eu não escolho mais nada, velho. Sabe por quê? Porque eu não sei escolher. Tá ligado? Eu já entendi que as minhas escolhas e a minha vontade não é legal. Se a vontade dele é boa, perfeita e agradável, a minha é má,
é imperfeito e é desagradável. Então eu já não busco mais a minha vontade. Eu digo para ele, Senhor, para onde o Senhor quer que eu vá? Como é que o Senhor quer que eu faça? Eu poupo o tempo, tá ligado, velho? Esses... Eu tenho o André que tá morando aqui pertinho agora, né? Que é um irmão que Deus me deu. Ele falou que os fios brancos da barba dele, ele pinta para parecer mais velho. Eu não, eu sou velho mesmo, né? E esses fios brancos me mostram que a vida, né, com Jesus nada mais é do que viver e fazer a vontade dele. É muito mais prático. Eu poupo o tempo, entendeu? Se eu fizer a minha vontade, eu vou quebrar a cara, vou ter que voltar e depois para fazer a dele. Então, antes de fazer, eu já paro e digo, paizinho, qual é a tua vontade mesmo? Para onde é que o senhor quer que eu vá? Porque eu já sei, cara, que se eu fizer do meu jeito, vai dar errado, vai dar ruim. Então, a parada aqui é a seguinte, por isso que a gente tem que, todo o tempo, desenvolver com ele um relacionamento e ouvir a vontade dele todo o tempo. Com quem que o senhor quer que eu fale? Quando levanto de manhã, com quem que o senhor quer que eu fale? De que maneira o senhor quer que eu aja e tal? Porque aí ele me dá a coordenada e aí beleza, cara. Quando eu vou na coordenada dele, é que nem o GPS. Tá ligado? Ó, Não tem erro, né? Esquerda, velho, eu fico tranquilo, né? Agora, quando eu vou pelo meu, cara, eu só me ferro, né? Então, eu entendo quem eu sou, entendo quem ele é. O meu papel aqui, cara, não é ser cabeça, né? O meu papel aqui é cumprir o propósito que eu fui chamado. E o propósito que eu fui chamado é executar a vontade dele. A vontade é dele, a minha é só cumprir. Então, fica muito mais fácil para mim. Amém. Era isso que eu ia te perguntar. Como que a gente tem essa intimidade com Deus? Como que eu consigo ouvir Deus? Porque é meio entenda como eu tô fazendo. É meio louco isso. Como que eu ouço Deus? Uma pessoa uma vez me disse que é assim, quando você tem um grande amigo, se você está parado numa sala e ele está fazendo a curva lá fora da sala e tá para entrar na sala, se ele espirrar, você sabe quem é, pelo espirro, porque você tem intimidade com ele. Se vem uma outra pessoa visitar a sua casa ou o seu escritório, vamos dizer assim, sei lá, qualquer situação, e espirra, você não sabe quem é. Mas se ele é seu amigo, se você tem intimidade com ele, você ouve. Isso é legal, é interessante, eu entendo isso, mas como que eu tenho isso com Deus? Como que você, Valtão, pode me explicar isso? Como que eu tenho isso com Deus? Então, vamos lá. Você está falando uma coisa que é muito doida. Deixa eu te explicar um negócio que aconteceu também com a minha saída do G3. Quando eu saí do G3, eu tenho alguns amigos, um dos amigos chama Ricardo Mishida. O Mishida é um grande batera da velha guarda e ele mora em São José dos Campos. E uma das aventuras que eu fiz, já saindo do G3, eu fui tocar com uma menina chamada Mariana Merigo, indicado pelo Dudu, baixista. E fui tocar num barzinho lá. Ela tocava... como é que chama aquela menina lá? Tocava algumas trilhas diferentes. Esqueci o nome da cantora americana que ela fazia cover e tal. E eu fui fazer. E o Mexida estava passando na rua. E eu estava passando fome e o Mexida não sabia que eu estava ali. Eu já fazia acho, uns 2 ou 3 anos que eu tinha saído do G3. E quando o Mexida estava passando na rua, eu estava passando som. E aí estava passando cachibumbo, né? Pá, pumba. Ele passou e falou pro filho dele, nossa, cara, que pegada de cachibumbo. Não é que parece o Valtão, cara, que tocava no G3, velho? Olha aí. Pô, vamos entrar, cara, para ver? Quando entrou, pô, Valtão, velho. Eu falei pro meu filho, cara, essa pegada parece o Valtão. Ou seja, quem conhece o meu som sabe, ou seja, esse é um tipo de intimidade que só os caras que ouvem e que gostam do meu som que sabem disso. Vou te falar um detalhe da minha mulher, né? Angélica, eu deito na cama, do jeito que eu tô respirando, ela fala, você tá bem? Tá respirando diferente, você não tá legal. Alguma coisa aí. Isso faz parte da intimidade. Aí você me pergunta, como é que eu tenho intimidade com Deus? Como é que eu me relaciono com Ele? A Bíblia diz que Jesus, Ele era o Verbo. E o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Ele.
A primeira maneira, cara, de me relacionar com ele é através da palavra. É lendo a palavra. E depois, eu leio e depois eu oro e falo com ele. Né? Eu lembro que eu morava em Londrina, bem antes de assumir como pastor aqui, e eu comecei a me incomodar com isso. Eu falei, Deus, Davi ouvia a tua voz. Pô, se ele ouvia, e até então ele não tinha o Espírito Santo morando dentro dele, eu quero ouvir também, velho. Eu quero. Como é que faz para ouvir? Por favor. Cara, esse negócio é muito louco aí. Fala comigo, velho. Eu quero ouvir, eu quero te conhecer. Fala comigo, por favor. Eu quero te ouvir, eu quero ouvir a tua voz, quero entender o Senhor. Quero ter intimidade contigo. Sabe? E a palavra diz, né, a Bíblia diz, conhecendo a palavra, você diz que ele não recusa, ele não rejeita um coração quebrantado e contrito que o busca. Então eu comecei a buscar o Senhor, eu preciso ouvir. Tá? E aí tem uma moça que morou aqui em casa, e eu estava falando isso para ela, você precisa ouvir a voz de Deus. E ela me perguntou assim, mas ele fala? E aí eu perguntei para ela, e você não ouve? Então é louco, né, velho? Mas é assim, é um relacionamento. E esse relacionamento, cara, eu tiro um tempo. Um tempo onde eu paro de ouvir tudo. Se eu tenho que levantar... deixa eu te dizer um negócio. Aconteceu um negócio muito louco uma vez. Eu fui para Londrina, eu morava em Londrina, e fui conversar com um médico super atarefado lá, e ele falou para mim, pô, Valton, tá muito corrido para mim, e eu, para fazer, para ter um condicionamento físico, eu comecei a levantar às 6 horas da manhã, porque eu tenho, a partir das 7 eu já tenho atendimento e tal. E aí eu comecei a entender que eu precisava orar. Aí para orar, cara, eu tive que levantar às 5 da manhã. Aí no começo eu fiquei olhando pro cara e falei, pô, cara, mas o cara vai dizer para mim que levanta às 5 para orar? Eu falei, peraí, mas se ele... Para ele ter um condicionamento físico, ele teve que ter disciplina para levantar às 6, por que para orar ele não tem que ter uma disciplina para levantar um pouco mais cedo? E aí Deus começou a dizer, cara, a mesma coisa. Precisa. Entendeu? E precisa tirar um tempo, seja de manhã, seja à tarde, seja à noite. É o que Daniel fazia 3 vezes ao dia. Ele parava, opa, velho, é o meu horário de oração, vou orar, velho. Vou orar. Vou parar e vou orar. Senhor, estou aqui, ó, estou chegando aqui, entendeu? Preciso, estou entrando na tua presença, quero te pedir em nome de Jesus, me visita, eu quero ouvir a tua voz, preciso ouvir a tua voz. Preciso me entregar diante do Senhor. Sem o Senhor, sem ouvir a tua voz, eu não consigo começar o meu dia, velho. Eu preciso começar o meu dia. E a tua palavra, a tua voz, e a tua presença, o teu espírito é fundamental. Aí, cara, eu comecei a fazer isso. Todo dia. Senhor, eu preciso, Senhor. A tua presença para mim. E assim que eu começo a ter uma intimidade. Quanto mais eu me entrego, mais eu... Cara, isso começa... Aí assim, é que nem o cinto de segurança, né? No começo é chato. Depois, quando você sai sem, você fala, nossa, velho, tá faltando alguma coisa. Né? Aí o painel do carro começa a apitar, pi, 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 pi. O que é? O cinto, cara. Você não pôs o cinto. Você não orou, velho. Vai orar, velho. Vai orar, irmão. Vai acordar atrasado. Então, vai orar, cara. Não tem tempo aí. Vai orar. Entendeu? E assim, esse relacionamento com Deus é assim. Eu tiro um tempo. Né? Aí o cara fala, pô, mas eu não tenho tempo. Pois é, quanto tempo você gasta no Facebook? Quanto tempo você gasta no Instagram? Né? Quanto tempo você não gasta e não precisa gastar lendo a palavra? Não precisa gastar orando? E assim, velho, um tempo diante de Deus. E aí, assim, para mim é primordial. E aí isso faz diferença em quem eu sou. Isso não transforma quem Deus é, mas transforma quem o Valtão é. E aí isso tem me transformado e tem feito diferença na minha vida. Quanto tempo a gente não gasta, né? Com Netflix, maratonando, às vezes passando o tempo, mas para Deus você não dá nem 5 minutos, né? Meu pai falava muito isso na minha orelha até eu aprender. É verdade. E uma vez o brother Simeon foi ministrar até que eu toquei com ele, que ele veio ministrar na igreja onde eu congregava, não vou lembrar a data que foi 2013, 2012, sei lá. Ele congregava lá, até que eu tive o privilégio de tocar com ele. Já toquei com o brother Simeon acho que umas 3 vezes. E ele falava assim,
A voz de Deus, se você quer ouvir a voz de Deus ela é forte, só que ela é muito suave. Você precisa se desligar do mundo para conseguir ouvir. É. De tão forte e suave que ela é. Ela é forte na mensagem, que você sabe que é ele, que é a voz única. Mas ela é suave, porque se você estiver ligado em qualquer outra coisa do mundo, qualquer outra situação que te distraia, se você não tiver inteiro para ele, você não vai ouvir. Que é o que você disse. Eu vou parar um tempo, de manhã, que seja, vou acordar 1 hora mais cedo, 5 minutos, 10 minutos, se você não consegue. É igual exercício físico, né? Quando você é um cara sedentário, você fala, vou começar a fazer exercício. Você começa com 3 minutos, depois 5, depois 10. Quando você vê, você já está acordando 1 hora antes para fazer e tal. Então, mas você precisa parar. Né? Não é a palavra de Deus que fala, fica no escondido lá no teu quarto e procura a face de Deus. Lá já está a dica perfeita. Você se isola de todo mundo e fica você e o pai. E fala, pai, preciso te ouvir. E como a voz dele é suave, você não vai ouvir na primeira vez, né, Valtão? Não na segunda, não na terceira, porque ele quer saber o quanto de intimidade realmente você quer. Eu creio que eu tive essa experiência, eu creio que você, pelo que você está contando, é exatamente essa experiência. O quanto você quer buscar, o quanto você quer ouvi-lo, né? Você falou que teu coração pulsava de querer ouvi-lo, né? Eu quero ouvir sua voz, pai, eu quero ouvir sua voz, mas você teve que buscar ouvir essa voz, né? Sim, sim, com certeza. Cara, a palavra diz, batei, batei, abre-se-vos. Então é um processo, né, velho? Não é de 1 hora para outra, né? Não, o bagulho demanda um esforço, demanda um querer mesmo, para valer. Não é de qualquer jeito, né? Deus é Deus, ele é Deus. Então você que tem que buscá-lo, né? Você que tem que buscar. Eu tô aqui, Deus, ele tá lá. Então se você for buscar, ele fala com você. Você tem que fazer o seu esforço. Tem que ser quebrantado, tem que topar, topar não, mas saber que você vai ser 1 hora, você vai ser quebrantado, como você disse, da sua experiência, que você teve que ser moído todinho, o vaso ser moído para fazer de novo, né? Sim, com certeza, é isso aí. Esse tratamento todo, como que foi essa curva, vamos dizer assim, do Valtão da oficina, saiu, foi quebrantado, e para depois se tornar esse Valtão e assumir essa missão, a sua missão que Deus deu para você falar evangelho, hoje ser pastor, estar à frente de uma igreja. Como que foi esse processo? É um processo longo, né? Longo, nós estamos falando de 20 anos, né? Sim. Eu lembro que logo que aconteceu, eu falava, cara, eu tenho vontade de dormir e acordar daqui 10 anos, achando que dali 10 anos ia mudar. Eu não sabia que ia demorar 20. E é pior assim, né? Ia demorar 20, mas não acabou, né? Eu ainda continuo sendo mudado, transformado, e aquilo, até que ele me chame para morar no céu, a história continua, né? Continua sendo transformado, mudado e tal, né? Mas, assim, é uma transformação diária, né, velho? De olhar para quem eu sou e olhar para quem Jesus é, e sendo mudado, sendo transformado, sendo lapidado, né? E é uma busca incessante, né? De buscar cada vez mais ser parecido com ele, né? Na mudança, não só das minhas atitudes, não só das minhas palavras, mas principalmente do meu pensamento. É uma mudança de vida, né? Literalmente é uma mudança radical, né? E cada dia que passa, essa mudança vai ocorrendo. Então, assim, são várias fases, né? Vários momentos, né? E aí vem a idade, né? Vem todo o amadurecimento, né? Muitas coisas que para mim eram verdades absolutas, hoje não são, né? Muitas coisas que para mim não eram importantes, hoje são, né? Então, assim, fazem parte da história. Muitas coisas que antes falavam, e hoje eu entendo a importância de cada situação, né? E daquilo. E o mais legal de tudo isso é que eu sou prova disso, de que o processo, né, da maneira como Deus fez, é
é real em tudo aquilo que ele fez, né? Então, assim, eu olho essas circunstâncias e falo, puxa Deus, muito obrigado, porque apesar de quem eu sou, o Senhor tratou comigo e me deu o privilégio de chegar até aqui, né? Então, assim, isso é muito louco, né? É algo surreal. Não por quem eu sou, mas por quem ele é, né? Então, assim, se ele fez comigo, ele pode fazer com qualquer um de vocês. Agora, o grande lance é você estar disposto e disponível a ser transformado, a ser mudado, a ser liberto de quem você é. O meu maior inimigo não é o diabo. O meu maior inimigo é o Valtão que mora aqui dentro, cara. Esse cara que precisa morrer todo dia, né? É que nem a música do próprio Fruto Sagrado, que diz que é o pitbull, que quando solta da coleira, ele começa a detonar. É esse pitbull que precisa morrer todo dia, né? Então, assim, esse é o meu maior inimigo, né? É o Valtão que mora aqui. Eu conheço ele, conheço bem e sei que ele é mau. Ele não presta, né? É ele que precisa matar todo dia, né? Todo dia. Então, essa é a parada, essa é a loucura. Mas estamos aí. Tem um... Eu não sei se é realmente um ditado chinês, enfim, que falam... vou deixar como ditado chinês, que é o que chegou até mim assim, há muito tempo atrás, e eu acho muito interessante, que corrobora com isso que você acabou de dizer, que é... Dentro de nós temos eles falam mais ou menos isso, tá? É um leão e um gatinho. Você vai ser o que você alimenta mais. Então, se você qual parte você alimenta? Né? Trazendo para o evangelho, eu às vezes conversando com amigos e tal, com a minha esposa também, eu falo, a gente é pecado, a gente é fruto do pecado, mas nós também temos Espírito Santo. Então essa briga vai viver até, como você disse, até quando chamar o número lá em cima. Então a gente tem que ver que a gente vai buscar a quem para alimentar o quê? É para alimentar mais o Espírito Santo e para mim, né, que diminua eu e que para que ele apareça. Se a gente fizer isso, as coisas estão caminhando bem, mas tem que morrer todo dia, não tem jeito. Porque o fruto do pecado que nós... É dolorido demais. E às vezes quando tem muita gente que fala, eu peço para Deus me usar, quanto mais você pedir, mais pancada você vai tomar. Mais quebrantado você vai ser, porque se você está pedindo para ser usado e está se entregando a Deus, você vai ser quebrantado bastante, né? Precisa, né? Até porque você tem que estar apto, né? O instrumento tem que estar afinado, né? Para você estica o bagulho. Mas é isso aí. Falando musicalmente, depois do trabalho na estrada, eu comecei, aí depois eu voltei fazendo alguns workshops, e aí o pessoal pedia que eu cantasse alguma coisa. E aí foi quando eu tive a ideia de gravar o Reciclável, que é esse que você me viu cantando aí. O Reciclável você canta. Era uma vibe que eu cantei só clássicos, né, da galera que eu gostava, né? Mas esse CD não foi nem prensado. Que engraçado. Saiu só digital? Né? Na verdade não chegou nem a ser digital. Na época nem tinha, né? Eu fiz uma prensagem caseira na época. Tá. E acabou nem rolando, né? Nem acontecendo. Mas foi muito bem gravado, no mesmo estúdio lá, né? E aí a gente acabou fazendo, né? Gravei uma música chamada Humanidade, que era do Banda Rara, né? Com uma cantora chamada Vera Martins, que foi esposa do Edu Martins, e que hoje, inclusive, é professora de canto em São Paulo, canta muito bem, serva de Deus, alguém muito top. Depois fiz Deixa Tudo, que também era do Maurílio Santos, com o Davi Fantasini. Tá, saxofonista. Não, Davi Fantasini que cantou no Fuma, Pastor Davi. Tá, não. Isso. Aí o Davi cantou comigo também. Fez alguns trabalhos bem legais aí. Aí fiz algumas músicas também cantei algumas do G3, né? E foi legal, assim. Foi bem legal esse trabalho, mas assim, ficou engavetado. Mais para frente, eu gravei um CD chamado Origem, já em Londrina,
Tá. Se eu já não me engano, 2015, com a minha esposa Angélica. O Origem falando só de músicas clássicas também, e acho que três inéditas, né? E gravamos em Londrina, era para gerar um DVD, acabou não acontecendo, né? Rolou bem. E aí, aí soltamos o segundo do Judas, em 2010 saiu o segundo do Judas, do fim ao início. Né? Esse já é mais pesado, né? É um pouquinho mais pesado. Já é mais pesadinho. É mais pesado, mas assim, o vocal não era pesado, né? O vocal do Thiago, mais na manha. E aí depois veio o Resistência, que é o Michel. Já o Michel assumindo os vocais. Do fim ao início, o Michel já está tocando, mas não está cantando. Tá. E aí o Michel volta cantando e tocando no Resistência. E aí, 2012, 13, aí o Michel assume guitarra e vocal, e aí traz o Wallace Ribeiro. E aí sim, aí vira o Power Trio. Aí veio o Power Trio. Aí é o que está até hoje, aí a gente está... Na verdade, é assim, cara, eu sou muito grato a Deus, porque quando ele chamou Michel e o Wallace para trabalhar comigo, isso me deu uma base muito legal, cara, para poder trabalhar, inclusive, nesse tipo de música mais atual, que não é a minha praia. Eu sou da velha guarda, né, velho? Da velha guarda. Você pegou, mas com ele você veio se reciclando mesmo, né? Fazendo uma coisa mais atual. Então. Aí comecei a ouvir Pelíferi, né? Comecei a ouvir uma galera desse metal mais atual. Né? Tá. E aí o Michel me ajudou muito nisso, né, meu? Essa divisão de tempo, essa condição muito louca, aí eles começaram a me ajudar. E aí eu comecei a me atualizar. Nunca me achei um batera virtuoso, não sou, né? Sou alguém que tem uma peculiaridade de caixa e bumbo forte, pegado, né? Tem algumas frases marcantes, né? De certa forma, um certo bom gosto, mas eu acho que assim, a questão de atitude de quem eu sou e da onde Deus me colocou, né? O primeiro batera cristão no rock, reconhecido pelo mercado secular, tudo isso colabora para o meu trabalho, por quem eu sou, né? Então, assim, eu sou muito grato a Deus por tudo isso, pela maneira como Ele colocou, a maneira como eu entrei dentro da Pearl, né? Eu fui o primeiro Dorsey cristão, né? Não só de batera, mas de todos os instrumentos. Até então não existia, né? Não tinha, né? O mercado cristão não era bem visto, né? A maneira como Deus me colocou ali foi muito doido, né, cara? Foi muito louco. E assim, e foi uma prova muito doida com Deus, né? Como que foi? Conta pra nós aí. Assim, o Maradona saiu da banda, do G3. E aí, naquela época, eu é que encabeçava essas loucuras, assim, de chamar um cara novo para tocar e tal. E aí, quando o Marapa saiu, eu fiquei orando e pesquisando quem é que ia fazer o baixo, né? E aí, pintou um moleque, cara. Moleque de tudo, tal do Duca Tambasco, que é irmão do Déio. Mas ele era um menino, velho. E aí eu trouxe ele para tocar e tal. Só que assim, ele tinha uma influência muito forte do Déio e uma facilidade muito grande para tocar e tal. Quando juntou o Juninho e o Duca no G3, cara, virou nitroglicerina, né, velho? Porque aí... Dois virtuosos, né? Não, porque dois molequinhos assim, o Juninho praticamente vivia só de música. Tinha uma condição relativamente boa, porque podia viver de música em casa, né? Tá. O Duca também vivia na casa dos pais, né? O pai dele era pastor e tal, o Déio, guitarrista. Então, assim, os dois viviam para isso. Então, comendo guitarra, comendo velho, o bagulho ficou louco, né, mano? Louco, né? Ficou, meu,
Segura, 24 horas dedicado ao instrumento, vira doideira, né? O bicho veio comendo. Só que o que acontece? Nessa época, o Valtão aqui já tinha 2 filhos, cara, para levar o leitinho para casa, né, mano? Comigo eu vendia peça de caminhão numa concessionária Mercedes-Benz, né? Morava em São Bernardo, tinha um instrumento e morava num apartamento, não tinha onde tocar, e era embaçado, velho. E como é que eu corro atrás desses moleques? É mesmo. Como você saiu dessa? Não, aí eu falei, aí eu comecei a tirar as minhas conclusões na época. Falei, bom, cara, Deus, eu estou entendendo que o senhor fez isso, beleza, é para eu parar, Deus vai mandar um outro batera melhor e tudo bem, eu faço outra coisa. Eu entendi que era o meu tempo de parar. Aí peguei a batera que eu tinha, eu até tentei estudar um pouco, mas não tinha, cara, o espaço não tinha, e o pouco tempo que eu tinha também tinha que dar tempo à família, e o espaço que eu tinha não dava para poder estudar e botar a mão, morava num apartamento, velho, cheio de... Não tem jeito. Não tinha jeito, não tinha. Aí eu tentei, uns 2, 3 meses, tentei, não vai dar. Aí eu falei, cara, eu vou fazer o seguinte, peguei a batera, guardei toda a meu bag, e tinha um quartinho de empregado, tinha um armário lá, eu peguei e guardei no armário, e botei no meu coração, cara, eu vou parar, não vai ter, não vou ter como fazer. Vou parar e Deus sabe, não tenho como fazer. E eu não vou atrapalhar a banda por causa disso. Não vou atrapalhar, eu sei que Deus vai fazer, o bagulho vai ferver e eu não vou atrapalhar. E parei. E comecei a... Só que assim, eu falei, não vou falar nada para os caras agora, até que Deus traga alguém para fazer. E orei, falei, ó, Deus, o senhor sabe, beleza. Eu estou conformado, beleza. Aí eu fui com um cara, o cara trabalhava comigo na Gospel, a Gospel Record já. Aí o cara fez para mim assim, velho, vamos ter uma irmã ali, eu queria orar com ela lá e tal. Eu falei, cara, eu não gosto muito dessa história não, tal. Porque eu já era cristão e já era, inclusive, pentecostal e tal, mas ele queria orar para minha irmã e falou, cara, eu não gosto muito de ir lá atrás da irmã, para trás de profecia. Eu entendo que Deus, ao seu tempo, traz, eu não preciso ir atrás dele. Não, mas eu queria só que você fosse comigo e tal. Não, tá bom. Aí fui lá. Aí ele foi, a irmã botou a mão sobre ele assim, olhou para mim e falou, irmão, tem um recado de Deus para você. Falou para mim. Falei, pode falar, irmã. Ele falou, Deus te deu um presente. A irmã falou para mim. E é um presente que alguém pode até ter melhor, ter diferente e tal, mas igual o teu ninguém tem. Aí eu olhei para ela e falei, tá bom, irmão, o que é? E é um presente, algo maravilhoso, algo que Deus te deu e só você tem dessa forma. Da maneira como você faz, é só você. É único. Eu olhei, tudo bem, irmão, o que foi? Ela falou, esse presente que Deus te deu, você guardou num armário na sua casa. Caramba. Olha isso. Ninguém sabia. Aí quando ela falou, guardou no armário na sua casa, eu baixei a cabeça e comecei a chorar. E ela começou a ser usada em profecia. Eu te chamei, eu te capacitei, eu te ungi, eu não te mandei parar. Glória a Deus. E aí Que maravilha. E aí ele falou assim, quando eu te chamar, você continua fazendo o que eu mandei você fazer. As circunstâncias são usadas na tua vida para que você seja aprimorado pelo dom que eu te dei. Eu não te mandei parar. Aí eu saí dali, eu falei, caramba, Senhor. Fiquei feliz, porém... E o que eu faço? Tá bom, é assim, então vou para as cabeças. Peguei a batera no dia seguinte, fui na Teodoro e queimei a batera. Queimei a batera, queimei tudo que eu tinha, comprei um jogo de prato do melhor, cara. Caramba! Top. Então agora é o seguinte, senhor. O senhor quer? Quer. Então assim, ó, eu preciso o seguinte, deixa eu explicar para o senhor. O meu carro é um Fusca. Preciso de um carro para levar o instrumento. Primeiro eu preciso de um instrumento. Preciso de um instrumento decente, um instrumento top. O senhor quer que eu toque? Então o senhor precisa me dar um instrumento top para eu poder tocar. Segundo,
Eu preciso de um carro para levar um instrumento, porque eu tenho um Fusca e quando eu levo o instrumento, os meus filhos ficam bodogados no meio dos tambores. Terceiro, eu preciso dar a casa para eu poder ter um estúdio, para poder tocar, desenvolver o instrumento. Não no apartamento onde eu moro. Como o senhor vai fazer, eu não sei. Mas não é para viver pela fé? Então, pela fé está aqui, ó. É isso que o senhor quer? Está aqui, vende tudo, está aqui, eu estou comprando de melhor. O senhor não quer o melhor eu vou fazer. O senhor vai fazer a sua parte, eu faço a minha, nós estamos aqui. Vamos embora. Beleza. Fiz. Aí a gente ia gravar um clipe, que até hoje está aí na internet, o clipe da música Razão. Tá ligado? Aquele que a gente gravou no cemitério e tal. Sei. Então, aí a gente pagou, cara, para um cara que era um cara bem conhecido na época, mas que a gente não tinha nem e eu não tinha instrumento para gravar. Eu só tinha os pratos. Aí eu falei, Você só comprou os pratos? Eu só tinha os pratos. Nem pedal, não tinha nada. Os pratos. Aí eu fui na Teodoro para ver se eu arrumava uma bateria emprestada para gravar o clipe. Falei, cara, não vou nem tocar, só para gravar o clipe, eu solto. Beleza. Aí eu fui lá. Todas as portas fechadas. Comecei na quarta-feira para gravar o clipe no sábado. Quarta-feira, rodei a quarta-feira inteira, nada. Quinta-feira, nada. Sexta-feira, de manhã toda, nada. Sexta-feira à tarde, falei, Deus, se não tiver bateria amanhã, os caras me matam, velho. Porque a gente já pagou o clipe, tá tudo certo pro clipe, não tem bateria, não tem como, velho. Tá louco? Vai gravar tocando no ar, né? Você tá maluco, né, meu? Aí, pai, cara, eu entrei na última loja, o cara falou, cara, eu gostaria muito de patrocinar e tal. Falou, é de graça, cara, eu só põe a bateria lá, eu não vou nem tocar na bateria, só para montar e tal. Ah, não tem, então. Vou fazer o seguinte, ó, tem uma importadora, chama Brasil Percussion. Eu acho que os caras vão te ajudar. Liga lá, conversa lá. Tá bom? Tá bom. Aí me deu o telefone, cara, sexta-feira, quase 5 horas da tarde. Em cima da hora. Peguei e liguei. Quando eu liguei, atendeu uma menina no telefone, chorando, cara. Aí chorando, tal. Eu falei, ó, opa, tudo bem? Tudo bem? Não, ele falou, ó, deixa eu falar um negócio pra você. Eu não sei o que está acontecendo com você, mas eu queria saber que você soubesse que existe um Deus. E ele cuida da gente. Eu não sei o que você está vivendo aí, o que você está passando. Mas você pode falar com Deus, o caminho, a conversa com ele é direta. Apesar das nuvens cinzas, a conversa com ele é direta. Eu falei sobre a música que a gente canta, né? Consciência de liberdade. Aí mandei a letra e tal. Ela gostou, falou, puxa, que legal, obrigado pela palavra e tal. Ela falou, deixa eu falar um negócio com você. Eu falei, o que é? Falou, o que você precisa? Eu falei, meu nome é Walter, eu toco numa banda cristã e tal. Ah, por isso que você falou isso. Eu falei, eu não sei com o que eu preciso falar, eu precisava de uma bateria emprestada. Ela falou, deixa eu te explicar, meu nome é Simone Cardoso, eu não sei nem como é que caiu na minha mesa essa ligação. Mas eu sou gerente de marketing aqui. Olha as coisas que Deus fez. Eu não sei. Aí eu falei, não, tudo bem, então, mas aí eu precisava de um instrumento. Ele falou, o que você precisa? Eu precisava de um instrumento emprestado, assim. Não, tá fechado. Eu vou te dar um telefone, você vai ligar e vai conversar com um cara chamado Batata. Vai lá na Sena Madureira, vai buscar essa bateria com o Batata. Qual a configuração que você precisa? Ah, tal. Você precisa de pedal duplo, assim, tá bom. Vai lá, pega com Batata, tal. Falei, tá bom. Só que é o seguinte, quando é que você vai devolver? Eu falei, pega amanhã, sábado, né? Posso devolver na segunda-feira? Pode. Só que na segunda-feira você não devolve lá. Você devolve aqui para mim, que é no aeroporto. Tá bom? Tá bom. Beleza. Cara, fiquei feliz, pô. Aí aquela história de José, sabe, cara? José no Egito, ele estava preso. E para ele, como ele recebeu a notícia, pô, tá liberto. Só que Deus tinha algo muito maior do que a liberdade para José. E para mim, aquilo para mim foi assim, tá, então eu consegui, fiquei feliz porque eu consegui a bateria para gravar o clipe. Sim, resolveu o meu problema.
tem problema. Aí fui, peguei a bateria, fui lá, uma Pearl vermelha, né? Uma Export vermelha, gravei, levei Sim, tudo linda. lindo, pá, gravei, pá, beleza. Que feliz. Segunda-feira de manhã, botei a bateria no carro, fui lá levar, no Fusquinha. No Fusca. Aí encostei o carro lá para levar. Quando eu fui levar, ela me chamou. E aí, usou a bateria? Eu falei, puxa, que legal. Deixa eu te falar. Nosso diretor queria te conhecer. Você, você tem um tempinho? Tem. Aí desce um argentino. Até hoje ele me chama de Barton. Ricardo Dapsi. É. Oh, bom dia, Barton, Barton, Barton. Bom, Barton, nós acabamos vendo, sua banda chama Oficina G3, não? Sim. Oh, vi os clipes, isso vai ser da vida, não? Muito bom, trabalho, não sei o quê, papapá, tá. Posso fazer uma pergunta? Pode falar. A gente estava pensando aqui fazer uma proposta para você. Proposta. E eu todo desconfiado, né, velho? Sim. Proposta. Qual a proposta? Então, a gente gostaria de saber se você se interessaria por uma proposta de ser endorsee da marca, né? Fiquei olhando para a cara dele e falei, eu ia perguntar para ele, não sei se isso é para comer ou para passar no cabelo, né? Que demais. Endorsee e tal. O que é isso? Falei para ele, o que é isso, endorsee? Aí ele sorriu. Ah, não. Quando eu cheguei lá, encontrei o André Jung, que era o batera do Ira. Tá. Sei. Ah, tá. Trabalha com marketing, legal, tal. Aí foi, pô, o cara do Ira, né? Então, aí o cara sentou, eles começaram a dar risada, eu não sabia o que era endorsee, eles começaram a dar risada. Tal. Aí, André, explica para ele o que é endorsee. E eu, sentado, tá, o que é? O endorsee é o seguinte, a gente vai te dar a batera, como é que é? Vai dar a batera para você, tá. E aí? E aí você vai ter que usar a batera. Então, tá, o que mais? Não, E todo aí? lugar que você for, você vai ter que usar a bateria. A gente vai ter que usar a imagem. Não, tudo bem, mas usar a imagem, não tem problema. Mas o que mais? Não, é só isso. Como só isso? Não, mas não tá bom para você? Como tá bom? Eu não entendi, cara. Fala de novo. Não, a gente vai te dar a bateria. Cara, quando falou da bateria, eu fiquei olhando para ele. Mas você vai me dar a Você bateria? lembrou da oração. Eu falei, cara, mas. Aí pensei que ele ia me dar aquela bateria. Tá. Né? Aí eu falei, mas é aquela bateria? Ele falou, não. Eu falei, sabia. Vou te dar uma bateria nova. E você achou que era uma michuruca, né? Você falou, não é Nova, aquela, deve ser uma michuruquinha, né? nova, tá. Aí, mas aquele modelo? Ele falou, não, aquele modelo não. Tá, então. Aquele modelo é um modelo intermediário. Você tem que pegar um modelo profissional, um modelo superior. Tá. É. Vamos descer para escolher? Escolher. Vamos descer para escolher. Vamos. Cara, parecia uma criança no playground, cara. No... Aí desci, olhando assim, cara, não entendendo nada. Vamos. E assim, cara, perplexo com aquilo que Deus estava fazendo. Aí ele entrou, começou a tirar as baterias da caixa, falou, que cor você gosta? Aí começou a ver, eu vi um azul lindo, eu falei, gostei desse azul. Qual a configuração que você quer usar? E aí começou a me dar, e me deu a bateria. Aí, quando eu botei a bateria no carro, eu subi para ir para casa e falei, meu Deus. Ele falou, bom, vamos assinar o contrato? Vamos, cara, peguei o contrato, li o contrato, falei, meu Deus do céu, o que é isso? Da onde veio isso? Eu vim para cá para devolver um instrumento emprestado. Estou voltando com o instrumento. Eu não tinha dinheiro. O que o senhor está fazendo? Beleza. Voltei para casa. Quando eu cheguei em casa, Deus me lembrou, né? Ele deu oração. Aí, quando eu cheguei em casa, minha mulher falou, vamos jogar fora as caixas. Eu falei, não. Por que não?
Falei, porque o mesmo Deus que me deu a bateria, ele vai me dar uma casa, você pode guardar as caixas aí que nós vamos usar para mudança. E aí foi louco, porque Glória a Deus. 2 meses depois eu consegui comprar uma Ipanema, na época, né? Que era um carro já maior, para poder levar a bateria. E aí o mais legal foi, para fechar esse testemunho, foi muito louco, porque meu sogro, na época, depois faleceu, chegou um dia em casa, um sábado de manhã, e falou, Valtão, preciso falar com você. O que foi, velho? Ele falou o seguinte, ó, faz 3 dias que eu não estou dormindo. E aí? Cara, eu não consigo dormir, preciso falar com você. O que é? Cara, eu estou conseguindo pensar mais. Eu falei, cara, mas o que está acontecendo, velho? A gente era muito amigo, né? O que está acontecendo? Ele falou, cara, não estou conseguindo dormir, mas o que está te preocupando? O que está pegando? Não sei o que está acontecendo. O que está acontecendo? Ele falou, cara, eu fico olhando meus netos aqui dentro desse apartamento, não tá legal, cara. Fico olhando para ele. Como é que é? Cara, seguinte, você precisa de uma casa. Como assim? Não, é o seguinte, eu vou pegar esse apartamento para mim, vou negociar e vou comprar uma casa para você. Por favor, faz isso para eu poder dormir, cara. Eu preciso dormir, irmão. Falei, mas Cláudio, cara, Valtão, por favor, cara. Eu só saio daqui hoje se você me prometer que você vai buscar uma casa, porque eu preciso dormir. E aí... e aquilo que Deus maravilhoso. Deus é maravilhoso. E aí, foi daí que começou o meu patrocínio com a Pearl. E aí Deus me deu literalmente a bateria, o carro. E a casa. E da bateria até a casa, quanto tempo que foi assim, esse processo? Foram 4 meses. 4 meses. 4 meses. Eu comecei o patrocínio com a Pearl em 1993, 94. Aí as coisas foram acontecendo e Deus começou a fazer, né? Que história maravilhosa. Muito louco, né? A maneira como Deus faz as coisas é muito doido, né, velho? É muito louco. Muito, muito doido, porque você quis desistir e Deus te mandou recados ou uma pessoa para falar, não, você não vai porque Sim. É muito maior. Eu tô tentando processar tudo isso, porque eu não vou falar aqui também, não é o caso, é que eu estou passando por um processo mais ou menos, não vou comparar com isso, mas tem algumas semelhanças com isso, e para mim está sendo edificante, e você não tem noção de quanto está sendo edificante esse seu testemunho para a minha vida. Sim. Tá demais. Tá, você tá falando tudo isso, o Espírito Santo tá falando para mim assim, tá vendo? Viu? Agora você entendeu? Sabe? Então, para mim, processo, né? É um processo. Sim. Então, eu já ouvi muita coisa sua na internet, conversas, testemunhos e tal. Não sei se esse pelo menos eu não ouvi você falar em outro lugar. Então, para mim, pelo menos é a primeira vez que eu estou ouvindo. E exatamente por isso tá parecendo como se foi o recado da irmã que falou para você, da caixa que estava guardada, foi mais ou menos isso. Então o seu testemunho está servindo para mim como isso, está sendo uma bênção maravilhosa. Eu sei que vai ser para muito mais gente que vai acabar vendo posteriormente e tá nos assistindo, mas para mim está sendo muito impactante. Eu te agradeço, louvo a sua vida por estar podendo dividir isso comigo aqui também, tá? Maravilhoso. Tô tentando entender tudo, eu sei que Deus vai deixar tudo claro na minha mente depois, tudo isso, tá sendo maravilhoso. Se eu pudesse hoje, se eu pudesse, atravessava o celular e te dava um abraço enorme agora. Deus é bom. E aí, assim, mas é louco isso, né, cara? Porque às vezes a gente começa a achar que a gente tem o controle, né? Tem uma música do Judas que fala isso, né? Como se a gente tivesse o controle. Eu não tenho controle nenhum, cara. Ele tem todo o controle. Né?
e eu tenho que me colocar no meu lugar. Qual é o meu lugar? Servi-lo. Então, tá bom, para onde o senhor quer que eu vá? Como é que o senhor quer que eu faça? Estou aqui para servir. Né? Muitas vezes é fácil, outras vezes não é tão fácil. Porém, quando eu faço a vontade dele, ele garante. Que vai dar certo, né? Ele garante, velho. Então, assim, é que nem assim, se você sair para fazer uma viagem e você quer fazer a viagem do teu gosto, você tem que bancar. Agora, se você faz essa viagem amando de uma empresa, a empresa banca, não é? Sim, sim. Então, quando você faz a vontade de Deus, Deus banca. É simples assim. Simples assim. Agora, eu cheguei num ponto, cara, que eu não quero bancar mais nada. Deus, é o seguinte, eu estou aqui, todo o seu serviço, para onde você quer que eu vá? É o senhor que banca. Entendeu? Estou aqui para fazer a tua vontade. E esse é o prazer dele. O prazer dele é bancar. O grande problema é que eu quero fazer que nem Adão fez. Querer ser autônomo. Eu não sou autônomo. Eu sou totalmente dependente dele. Tá ligado? Então, beleza. Para onde o senhor quer que eu vá? Com quem o senhor quer que eu fale? É isso aí, vamos embora. Entendeu? Seja com Judas, seja com G3, né? Esse novo ano promete bastante coisa aí, né? Então a gente volta, se Deus quiser, e assim Ele permitir, a gente volta para a estrada. Provavelmente agora no mês de março, eu devo fazer alguns workshops pela ProStick, né? Com baquetas. Tá. Porque eu lancei a baqueta assinada, né? E aí algumas lojas devem estar comprando e eu devo fazer essa tour de workshops pela ProStick. Provavelmente em março. Né? Tá. Até lá, você fica parado com banda ou vai ter alguma coisa com o G3 ou com a... O Judas tem algumas... Existem só algumas pesquisas de shows com o Judas. Já tem umas 2 ou 3 pesquisas para janeiro e fevereiro com o Judas. Não sei se vai vingar, mas se vingar a gente está dentro. O Judas, o que acontece? Embora sendo o Power Trio, é um de São Paulo, um de Londrina e o outro de Santa Catarina. Caramba, tá bem dividido isso aí. O Wallace mora em Londrina, né? Ele morou comigo lá e ficou por lá, casou lá. Né? Eu moro aqui em Santa Catarina e o Michel mora em São Paulo. São Paulo. Né? O nosso agente é de São Paulo, que é o Robinho. Né? E aí, então o Judas é isso. Eu creio que deve rolar turnê com o G3. Isso deve ser anunciado aí por volta de março do ano que vem. Provavelmente isso deve acontecer entre junho e julho do ano que vem. Né? Tá. Aquela formação que fez aquele comecinho de série lá? Do G3, né? Deve ser só o G3, a princípio. Tá. Entendeu? PG e eu, né? Sim, PG e você. Duca, Jean e Juninho. Tá. Né? O Matheus não faria parte. O Matheus foi só uma participação especial para aquele projeto? Isso, uma participação especial, Né? Tá. E aí isso deve ser divulgado alguma coisa agora no começo do ano, aí, entre fevereiro e março. Tá. Aí deve abrir a agenda para poder ver o que vai acontecer, né? Tá. Aquele projeto lá que ele acabou sendo interrompido por N situações, crê que ele vai continuar para terminar aquele projeto ou não? Então, cara, aquele projeto tem as músicas gravadas, está na mão do Juninho. Eu creio que ele teve algumas dificuldades na questão até do falecimento do pai dele. O pai dele, Eu não sei como é que ficou a questão da captação daquilo, né? Então, não tenho como te dizer. Entendeu? Tá. Não tenho muito acesso àquilo. Mas eu creio que deve sair ainda. Talvez, quando se falar alguma coisa de turnê, comece a lançar um por... Já que chegou até aqui, os caras estão guardando munição, a hora de começar a falar e começa a bombar essa parada.
É porque a pandemia também bagunçou tudo, né? O projeto tava, tudo bem, teve a morte do pai dele, teve toda aquela dificuldade e tal, não sei o quê. E aí veio a pandemia também, aí bagunçou tudo, não deu pra saber nada, né? Então não Na dá pra você verdade, projetar nada, né? a gente já estava no meio da pandemia, né? É, é, Aquilo foi em junho, né? Junho do ano passado, né? é. Entendeu? Mas não, assim, como não soltou, né? Soltou, modo de dizer, né? Como não liberou nada, tal, continuou aquele Sim, fica. Então a gente não dava para você prospectar nada, né? Projetar nada mais para frente. A gente tava vivendo um dia após o outro, literalmente, né? literalmente, literalmente. É verdade. É verdade. É, Mas eu acho que aquilo vai ficar legal, tem bastante coisa legal ali, né? Tem muito é, conteúdo de tudo aquilo que rolou. E eu acho, cara, que o melhor vai acontecer agora, né? Cara, isso é uma outra coisa muito doida, cara. Isso é uma coisa maravilhosa, né? Você gosta desses testemunhos, eu vou te contar. Eu estava eu tava em casa e tem uma irmã que Deus usou para falar comigo uma vez. Ela me ligou e falou assim: Walter, Deus está te dando um presente. Eu falei: pois não, irmã. Só que ela é uma irmã muito humilde, lá no Nordeste. caramba. Deus está te dando um presente. Só que ele me falou o nome, mas eu não sei o que é. Mas isso, cara, há 4 anos atrás. Tá, 4 anos. 4 anos. E eu estava, inclusive, tocando tanto com o Judas como com uma banda no Nordeste chamada Vox 5. Tá. Né? Aí ele falou: Deus tá me dando vai te dar um presente, e eu não sei o que é, mas ele falou para eu falar para você que você sabe o que é. Depois, não, irmão, pode falar. Jesus falou que vai te dar uma turnê. Você sabe o que é turnê? Jesus, que maravilhoso. Eu falei: sei, irmã. Ele falou: então, Deus vai te dar uma turnê, mas ela é diferente. É algo maravilhoso, vai trazer felicidade ao seu coração. Então, Glória a aguarda, Deus. Jesus está preparando isso para você. Mas, cara, eu pensei que era com Judas. Eu pensei que fosse com o Vox 5, Sim, que é o que você tava lá, né? entendeu? Até que eu fui procurado pela galera na época, falando sobre a turnê com o G3. Deus é Jesus, que muito bom, né? maravilhoso. Deus é Deus é muito maravilhoso. doido. Deus é muito É doido, muito né? doido. É muito Eu já, doido. eu já estava aqui, isso foi confirmado quando eu já estava aqui em Orleans, quando foi falar da turnê. E aí confirmou aquilo que a irmã falou há 4 anos atrás. Eu já estava morando aqui. Você tinha já se encontrado com a oficina de novo? Não. Já tinha acontecido Forever. Tá, já tinha acontecido Forever. Na verdade, foi Tá, em março desse ano. Entendeu? E entendi. aí o que aconteceu? Ele me chamou e falou: foi feita uma pesquisa e tal. Primeiro olha que louco, foi me perguntar assim: Walter Lopes, falei: sou eu. Então é o seguinte, eu preciso falar com você, uma pessoa que eu não conhecia, uma ligação dos Estados Unidos. Eu preciso que você assine um contrato de confidencialidade, uma multa de $500.000 e tal. Caramba. Tá. E aí? Não, papá, tá bom. Falei: mas por que eu? Então, aí Assina o contrato que nós fala. Aí foi falado, depois quando foi chegado e falado comigo, aí falou: Valtão, é o seguinte, depois que eu assinei o contrato, né? Ele falou: só que você me manda o contrato, a minha esposa é advogada, ela vai ler, depois que eu entender isso aí, eu falo com você. Aí assinou, a Angélica viu e tal, falou: não, tudo bem. Assina e depois abre a câmera aí que eu vou conversar com o cara. Eu conversei, bom, e aí? Falou: Valtão, sabe o que é, cara? Nós estamos fizemos uma reunião, reunimos uma banda e tal, e estamos fazendo uma pesquisa com alguns fãs. Olha o número de fãs grande.
e fizeram uma pesquisa. Nessa pesquisa, a gente foi atrás deles, perguntando qual seria a banda ideal para refazer, para fazer essa turnê. Quando falou de turnê, eu já... Pum, Já. meu Deus. Tá. E aí? E aí, dos bateras, ele colocou alguns nomes de bateras e, dentre os bateras, foi escolhido você pelo público para fazer a turnê. Tá. Aí só que no meu coração ainda não tinha fechado. Como eu te falo, né? Hoje o Valdir que mora aqui, eu não quero... Hoje eu sou diferente, né, cara? Hoje eu penso diferente. Hoje a coisa tem que casar. Se não casar, não acontece. Não né? rola. Hoje não tem aquela você vai ter que me engolir. Hoje não é assim. Né? Aí ele falou, então aí o público escolheu você e tal, papai. Eu falei, tá, mas e aí? Eu falei, então, aí quando eu chamei a banda e o público também escolheu o PG como vocalista. Eu falei, tá, e daí? Eu falei, então, aí eu já conversei com a banda já está sabendo disso, nós já fizemos uma reunião, e nessa reunião eu fui falar para eles que o baterista que foi escolhido era você. Só que antes de eu falar, no meio da reunião, o Duca levantou e falou, ó, velho, para fazer essa turnê assim, tinha que ser o Valtão. O Duca falou. E aí o PG falou, não, eu também concordo, tem que ser o Valtão mesmo, tinha que ser o Valtão. E aí falou que o Juninho concordou e o Jean também concordou e todos eles concordaram. E aí foi unânime. Aí o meu coração falou, agora sim. Por quê? Porque no dia 14 de maio, foi o dia da minha saída, foram esses os 4 caras que estavam presentes. Duca, Caramba. Juninho e PG. Os que viram sua saída, enfim, pediram seu retorno. Não é que pediram. Os 4 caras que estavam na minha saída são os 4 caras que Deus usou para que a gente pudesse estar junto de novo. Tá junto de novo. Aí eu falei, bom, tá bom, senhor. Esse é o sinal, esse é o que eu entendo. Beleza. É isso? É isso. Então tá. Então agora eu aceito. Se é isso que o senhor tem, estou dentro. Entendeu? E aí foi quando eu entendi que existe um tempo e tal. Agora sim, se me perguntar, então, quando é que vai rolar? Eu entendo, eu acho, né? Eu creio que vai ser agora, no meio do ano que vem. E tal, mas que vai rolar? Vai. Por quê? Porque eu entendo que a turnê nasceu no coração do Pai. Exatamente, não foi feita por mão de homens. E aí, o que acontece? Eu creio que é muito mais do que som, cara. Sabe? É muito mais do que um show musical. Deus tem muita coisa para trabalhar na questão espiritual, de salvação, de transformação, cara, de resgate, de tudo aquilo que aconteceu. Deus tem muita coisa para fazer. E eu quero ser instrumento. Uma coisa que eu falei para o Juninho outro dia, falei, cara, o máximo que eu posso fazer é não atrapalhar aquilo que o Pai quer fazer através da vida da gente aí. Entendeu? Porque nasceu no coração do Pai, como você acabou de dizer mesmo. Então tem muita coisa que Deus vai fazer. Então, assim, eu estou muito. A minha expectativa é a melhor e a maior possível, sabe? Porque eu sei que Ele vai trabalhar e vai fazer. Entende? Então, assim, eu tenho certeza que vai ser coisa maravilhosa. Algumas informações que eu tenho é que já existe mais de uma dezena de shows já confirmados, né? E que logo vai entrar na mídia e todo mundo vai ficar sabendo, mas ao seu tempo, né? Ao tempo certo. Ao seu tempo. Para todas as coisas. Mas eu estou muito, muito feliz por poder fazer parte, né, desse privilégio. Deus me dá esse privilégio, né, de poder ingressar, né, naquilo que Ele me deu o privilégio de começar, de iniciar lá no início. Né? Não sei se você sabe, mas todos os outros, eu comecei com o Juninho, mas Duca, Jean e PG fui eu que convidei para entrar. Né? Caramba, essa eu não sabia, não. Chamei para entrar. Mas, assim, a maneira como Deus tem feito e tem trabalhado, a expectativa realmente é muito boa. Né? Eu creio que Deus tem muito a fazer, muito a trabalhar nesse tempo que vem por aí. E a gente procura ser cada vez mais instrumento. Enquanto isso, a gente continua trabalhando aqui nessa questão não só
musical, mas na questão pastoral, da primeira igreja batista de Orleans, aqui em Santa Catarina. E aí você vai conduzir tudo isso, consegue conciliar tudo isso? O turnê com oficina, ajudas e a igreja, consegue família, é mó doideira isso, né? Então, cara, eu entendo que Deus tem um propósito com tudo isso, né? Porque é aquilo que eu falo para você, tudo que eu faço, eu tenho que ter direcionamento, entendeu? Então, assim, a questão do Judas, eu oro e digo, Senhor, é tempo ainda, o Senhor quer que pare, como é que o Senhor quer que faça? Esse final do ano, eu orei e falei, Senhor, Valtão fica em Orleans, é aqui que o Senhor me quer. Cara, eu preciso ter direcionamento, cara. Se eu não tiver direcionamento, nada disso tem sentido, irmão. E é uma busca diária com Deus isso, para você. Tem que ser, velho. Tem que ser, entendeu? Senão, é que nem um caminho. A vida é cheia de encruzilhadas. Eu não vou arriscar entrar para a direita quando tem que ser para a esquerda ou tem que ir reto. Eu tenho que chegar e dizer, paizinho, para onde eu vou? É como uma criança, tá ligado? Você chega em algum momento onde você tem que esticar a mão assim, segurar na mão do pai e dizer, e aí, velho, para onde eu vou? Né? Assim, a dependência é total, né, velho? Tem que ser dependência total, senão não vale a pena, né? E aí, vamos embora. E as coisas vão acontecendo e a gente vai totalmente dependendo. Você falou, fora isso, ainda tem o projeto Street Cross, né? Que ainda esse ano, se essa for a vontade do pai, ele tem um núcleo em Londrina e outro no Mato Grosso. Caramba. Deixa Deus te usar, né? Como diz o povo. Se essa for a vontade dele, senão para o projeto. Né? Tudo aquilo que a gente faz está dentro do projeto dele. Né? Esse projeto, do que ele se trata? Então, é um projeto pela Lei Rouanet, né? Um projeto cultural, né? É um projeto que dá continuidade àquela história que eu comecei lá em São Bernardo, trabalhando com material reciclável na linha do Stomp, que a gente tira crianças em situação de risco. Tá. Entendeu? Então, assim, hoje a gente atende uma creche em Cambé, do lado de Londrina, né? Tá. Com musicalização infantil nessa creche, né? E também essa questão do Stomp, tanto em Londrina como no Mato Grosso. Tá. Qual que é o nome do projeto que eu não ouvi direito? Street Cross. Street Cross. Cruz da rua. Legal. E já tem quantas crianças? É só para criança? É criança assim, adolescente, né? Jovens e adolescentes. Tá. Né? A gente chega a atender por volta de 80 a 100 adolescentes, né? Tá. Em cada base, vamos dizer assim? Em cada base, Tá. Aí a gente vai fazendo. Existe um Instagram do Street, né? Se você quiser, entra lá, dá uma olhada, né? Tá, vou entrar. Aí umas loucuras que a gente faz, né? Eu peguei garrafa PET e a gente botou na tampinha da garrafa PET, eu fiz um furo e botei um pino de encher pneu de carro, né? Sei. E aí você, com a bomba de encher pneu de bicicleta, você enche a garrafa de Coca-Cola de ar. E aí você afina como se fosse uma corda, né, de violão. E aí você tem um tom. E aí você toca, a gente toca Missão Impossível, né? Batendo como se fosse uma corda de piano, né? E aí a percussão comendo embaixo, pum, bum, 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 e bem, 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 vamos embora. São coisas que a gente vai pegando, vai trabalhando. Então, assim, é uma mistura de Stomp com Blumen Group, vamos embora, né, meu? Aí, em alguns momentos, a gente tem uma trilha sonora em cima, né? Agora eu peguei algumas trilhas do reciclável, e refiz as trilhas mais eletrônico para botar os tambores em cima, tá ligado? E eu vou soltar agora, no começo do ano, 4 clipes do Street Cross. Caramba, que muito louco isso.
Então a gente vai fazer algumas coisas. Eu consegui pela Lei Rouanet agora, eram para ser feitos 2 apresentações nas escolas. Como eu não consegui, eu vou fazer essas apresentações online. Tá. Então, com eles, né? Então, eu vou ver como é que eu vou fazer. Muito legal. Como é que eu vou fazer. Mas aí a gente vai divulgar pela internet, aí vamos estar fazendo todo mundo junto. Não, manda para mim também que eu divulgo aqui também. Nossa, vai ser muito legal. Eu gosto desses negócios. Minha filha adora. Colocar ela para assistir também, ela vai ficar doida. Demorou. E você que cria todos essas parafernália de um bom sentido, tá? Sim. Essa loucura toda, né? Na verdade, eu tenho uma equipe, né? Uma equipe que trabalha, que inclusive é assalariada pelo projeto, né? Entendeu? Então, eu tenho alguns professores, eu tenho alguns monitores, tenho alguns auxiliares, né? Tenho um produtor, né, que trabalha comigo, né, em que as coisas vão acontecendo, e vamos embora, vamos para cima. Cara, que muito legal, que trabalho genial. É isso aí. E aí a gente vai trabalhando, né? Vamos sendo luz, vamos sendo sal, faz parte da história. Né? E dentro desse projeto, obviamente, pregando a palavra, mostrando o amor. A questão do projeto é muito importante a gente dizer isso. A gente prega com a vida. Quando eu falo da Lei Rouanet, eu não posso entrar com nada que não seja cultural, nada religioso. Não, sim, você não vai abrir um púlpito no meio e falar, vamos ler a palavra, vamos orar. Eu sei que não, é um trabalho cultural. Eu faço literalmente com quem eu sou e com o meu testemunho. Sim. Entendeu? Mas aí eles conseguem ver, né? Agora, nada me impede, depois que eu acabo, fazer um lanche, como eu sempre faço. E aí, quem quiser, velho, a gente vai compartilhar aqui uma história da palavra aí, se quiser ficar, fica à vontade. Normalmente eles ficam. Mas aí já acabou o trabalho, né? Sim. Aí a semente é plantada, né? Mas deixa muito claro que o trabalho do Street Cross é cultural. Entendi. Não usa o espaço para pregar, para ser igreja, nada disso. É cultural. Eu entendo, é cultural. Sim. Cara, que história maluca todas essas reviravoltas. Eu tenho uma curiosidade só. A grande diferença, que você falou que por causa do quebrantamento e tudo mais, aquele Valtão de 20 anos e esse Valtão, qual que é a grande diferença desses dois caras? Aquele morreu. E esse está morrendo todo dia. Aquele morreu total, cara. Aquele cara, se ele tivesse aqui, você não ia reconhecer. Era um cara estourado, sei lá, meio doido. Existem algumas coisas que você não ia reconhecer, não ia conhecer hoje aqui. Mas eu lembro que quando a gente começou a trabalhar com produtor, e o cara falou pra gente assim, posso falar um negócio pra você? Sabe qual é a diferença de uma grande banda para uma banda que está começando? A gente falou, não. São 1 milhão de pequenos detalhes. Não são grandes, né? É 1 milhão de pequenos detalhes. Então, esse 1 milhão de pequenos detalhes que acontecem com o Valtão hoje fazem toda a diferença. Entendeu? Principalmente a maneira de pensar. Porque uma coisa é fato. A maneira de agir muda, a maneira de falar muda. Mas é fundamental eu entender que como eu penso hoje é totalmente diferente. O Valtão que mora aqui dentro hoje. Eu creio até diferente, cara. Eu creio que daqui 10 anos você vai olhar e eu vou falar para você, pois esse cara que mora aqui é diferente do outro que morava antes. Eu preciso mudar, eu preciso me reciclar, eu preciso ser transformado todo dia. Né? Então, assim, aí se perguntar, e aquele Valtão lá? Aquele, graças a Deus, morreu. Literalmente foi quebrado, né? Como diz aquele cântico, né? Eu quero ser um vaso novo, quebra e transforma até que, enfim, sua vontade se cumpra em mim, né? Exatamente.
Agora, e assim, cara, uma coisa que é muito séria é isso, sem vitimismo, tá ligado? Sim, Sem ter dó, sem ter dó, sabe? Literalmente entendendo que aquilo que precisa morrer, vai morrer. Entendeu? Entendendo literalmente que precisa morrer, acabou, cara. É simples, simples assim. Já era. Chega, já era. Sim. Sensacional. Walter, muito obrigado pelo papo, cara. Muito obrigado, mesmo. Obrigado a vocês pela oportunidade de poder estar aqui, poder compartilhar um pouco daquilo que Deus tem feito e muito mais por aquilo que Ele pode, quer e vai fazer. Amém. Eu até tinha anotado umas outras coisas, mas eu gosto de fazer conversa assim. Abre a câmera, vamos bater papo. Você viu que eu nem te chamei muito tempo antes, que eu falei, eu gosto de fazer isso aqui, porque eu tenho o meu jeito de fazer, que eu busco a Deus também. Eu falo, hoje eu vou conversar com pessoa tal. Deus, leva. Me usa como instrumento aqui para bater um papo e tal, às vezes, mas que seja levado através do Espírito Santo, do que a gente tem. Porque eu não sei aonde vai chegar essa mensagem. Eu já recebi algumas mensagens de outros bate-papos, de pessoas que me mandam inbox, falando cada coisa maravilhosa. Eu falo, então é assim, vai continuar sendo assim, sem muita pauta. Eu até quando te convidei, eu falei, não tem pauta. Abre a câmera e vamos bater um papo, porque a gente já tem o pai que faz a pauta, ele que faz a pauta lá. A gente só... Walter, muito obrigado, Deus abençoe. Obrigado por ter aceitado o convite, ser esse cara, coração enorme, ter vindo trocar essa ideia maravilhosa e a gente ter se emocionado junto, ter trocado essas experiências, ouvido todas as experiências, porque eu aprendi demais, mais uma vez. Muito obrigado, espero poder ter mais outras vezes conversar com você. E de repente até uma vez, quem sabe um dia próximo aí a gente se encontrar pessoalmente, eu poder te dar esse abraço, que eu fiquei morrendo de vontade de te dar esse abraço. Demorou, irmão. Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção aí, pelo privilégio de poder estar contigo aí. Conta com a gente, né? E naquilo que precisar, todo dia de manhã a gente está aqui no Instagram fazendo a nossa devocional aí, né? E naquilo que precisar, conta conosco. Deus é bom, é dele, é por ele, é para ele. Obrigado por tudo aí. Deus te abençoe. Amém. Obrigado, Walter. Deus abençoe. Boa noite. Valeu, tamo junto. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau.